uma delícia dar uma entrevista aí para o pessoal aí do Piauí, né? Da tarde. É um prazer muito grande. A gente tem um carinho muito grande em estar te recebendo. Eu quero convidar minhas amigas aqui para vir para o nosso programa participar também. A Suiane e a Marisa apresentar aqui o Dr. Bactéria. Eu já o entrevistei várias vezes. Imenso conhecê-lo. Prazer mesmo. Eu sou fã, viu? Adoro. A gente ama, né? Então eu sou fãzaço de vocês também. Ai, que maravilha. Olha, o médico Roberto Martins Figueiredo, com mais de 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais, o doutor Roberto, doutor Bactéria, que a gente chama ele assim mesmo, que não tem jeito, né, doutor Roberto? Faz sucesso dando dicas de saúde e conscientização para os seus seguidores. Aqui no nosso programa da tarde de hoje, a gente quer saber tudo. Inclusive, a gente está vivendo aí um período muito diferenciado nas nossas vidas. A gente veio de uma pandemia, a gente veio de tantas situações de doenças mesmo do corpo, né? Da alma, de tudo. A gente perdeu tanta gente. E a gente acabou ficando numa situação muito de o que será que vai acontecer no futuro? Como é que nós iremos sobreviver a essa vida? E veio muitas incertezas nas nossas vidas. Eu estou falando isso porque eu sei que você conscientiza os seus seguidores. Mas eu estou falando dessa questão também de como o nosso querido doutor Bactéria, como ele vê o mundo hoje, como ele enxerga a população. E o que você diria para nós que lá na pandemia ouvimos, por exemplo, a falar que nós precisávamos lavar as mãos, cuidar do nosso corpo, higienizar. O que você fala para a gente a partir de tudo isso? Essas observações suas são maravilhosas, né? O que as pessoas precisam entender é que esse mundo aqui, esse mundo é das bactérias. Tá? Nós estamos passando por aqui, nós estamos passando justamente porque elas têm interesse na gente. Tá? O nosso organismo, por exemplo, 90% do nosso corpo são bactérias, 90% da gente são germes. E partindo do princípio que 75% da gente é água, né? Qual é a definição do ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos praticamente isso. Mas agora até é importante essas bactérias, senão o pessoal não precisa ficar com medo também não. Né? É importante você ter essas bactérias aqui, porque, olha, imagina que o seu corpo é um ônibus. É um ônibus. As bactérias que estão dentro desse ônibus, elas estão protegendo a gente. Tá? Protegendo. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso, que nós chamamos de microbioma. Então, é uma coisa que tem uma diferença muito grande. Excessos e higiene. Né? Higiene é o lavar a mão, né? Até pelo menos acima de 8 vezes, menos de 25 vezes. Né? Por quê? Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Porque você diminui a tua resistência da pele, você acaba com o seu microbioma. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado com eles. Por exemplo, a região da vagina da mulher, ela tem, só para vocês terem um exemplo, né? Ela tem uma bactéria chamada lactobacillus, né? Que é aquela mesmo de iogurte. Né? Só que não é assim que faz iogurte, não. Vou deixar bem claro para o pessoal. Né? Essa bactéria, o que ela faz? Ela vai acidificar. Se ela está no leite, ela acidifica, produz iogurte. Se ela está na região da vagina da mulher, ela acidifica e não deixa aquelas bactérias patogênicas, aquelas que dão doença, crescerem. Né? Agora, se a mulher for usar um sabonete bactericida, alguma coisa que lave internamente, vai diminuir a quantidade dessas bactérias e vão crescer aquelas chamadas oportunistas, que não tem nada contra elas. Por exemplo, Candida albicans. E por isso pode dar uma candidíase. Né? Por isso que então nós temos que proteger essas bactérias que estão no nosso ambiente e que fazem bem para a gente, que representam a grande maioria. Então, vou até aproveitar que ele falou sobre essa questão da candidíase, né? Sobre a questão dos sabonetes, né? Eu já ouvi algumas coisas por aí de que nós, mulheres, não podemos usar com frequência o sabonete íntimo. E aí eu lhe pergunto, isso é verdade ou mito? Qual é o tipo de sabonete que a gente deve usar para lavar a vagina? Gente. Olha, só pode usar o sabonete neutro indicado para essa região e só na parte superficial, nunca na parte interna. Justamente
para você não retirar essas bactérias de proteção. Né? Nós temos na pele toda esses micro-organismos que nos protegem. Na região intestinal, nós temos uma grande quantidade de germes que protegem a gente. Então, por isso que nós devemos cuidar deles. Por exemplo, logo depois, que eu falo sempre, eu não sou nada contra a relação ao médico indicar um antibiótico. Que ele estudou, ele sabe que com certeza ele está indicando quando há uma necessidade, uma infecção de garganta, um outro tipo de infecção. Né? Só que depois de uma antibiótico-terapia, que o antibiótico ele não mata somente aquela bactéria que fez mal para ele, ele mata todas as que são sensíveis. Então é como se entrasse dentro desse ônibus um bandido com uma metralhadora e metralhasse todos os policiais que estão. Para você ter uma ideia, o nosso organismo ele demora 1 ano para refazer esse microbioma. 1 ano. Né? Então, por isso que eu falo que logo depois de uma antibiótico-terapia, é indicado, digo que deveria ser indicado, as pessoas aguardarem. Acabou, por exemplo, 15 dias de antibiótico, 15 dias. Acabaram os 15 dias, espera 24 horas, né? Tomando bastante água para fazer uma limpeza, né? E depois você entra com pré-biótico, que são os alimentos para as próprias bactérias. Barra de cereal, cereais, frutas, hortaliças, né? Você come isso e entra também com probióticos, que são aqueles micro-organismos que você compra em farmácia. Para quê? Para você estar com esse ônibus vazio, totalmente aberto para qualquer bactéria que dá doença entrar. Então você tem que chegar lá com um caminhão do DOPS, uma coisa assim, policiais, para refazer essa população, para você ter essa resistência. Então, a maioria dos micro-organismos, eles agem realmente te protegendo. Eu não indico as pessoas utilizarem esses sabonetes bactericidas, né, principalmente as mulheres dessa região. Para usar o neutro. Pegando esse gancho aí das bactérias, doutor, você falando de bactérias boas, bactérias ruins, né? Eu sou mãe de uma criança de 6 anos de idade e eu sei, a gente sempre ouviu falar da necessidade da criança ter contato com o chão, com as bactérias, para criar um organismo forte e tudo. Mas tem uma coisa de mãe que eu ensinei pro meu filho, que eu quero saber se está certo. Aquela historinha de pegar do chão em 5 segundos... Tá certo. É válida essa regra. Tem bactéria ou não tem bactéria, tá rolando. O meu filho já pega e fala assim, mamãe, peguei rápido, pode comer? Aí se tiver, eu olho assim, se for rapidinho, eu digo, come, meu filho, come. Se passar muito tempo, eu falo, não come. E aí, isso pode ou não? Sabe por que é verdade? Porque tem bactéria que nasce com um cronômetro na mão. Você imagina, ela nasce com um cronômetrozinho, então quando o alimento cai no chão, ela puxa o cronômetro e começa lá 5, 4, 3, e as outras bactérias, respeitosamente, né, elas aguardam. É claro, né, gente, bactéria não tem cronômetro, então não existe essa lei. Caiu no chão, está contaminado. O pior é que a pessoa ainda pega do chão e ainda faz o quê? Ainda sopra. Né? Você tem 2 bilhões de bactérias por gota de saliva, você ainda contamina mais ainda o alimento. Mas crianças, gente, você não precisa ter excesso de cuidado. O que eu falei, uma coisa é você ter excesso de cuidado. Você não pode criar seu filho numa redoma de vidro. Ele tem que ser criado em contato com areia, em contato com terra, em contato com animais, que é super importante. Super importante. E agora, na hora que ele for comer, acabou de brincar, lava a mãozinha dele, isso é ótimo, isso é higiene. Agora, para você ter uma ideia, você cuida da resistência do seu filho até antes dele nascer. Olha que interessante, as mulheres que ficam grávidas e têm contato com pet, um gato, um cachorro, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mãe que não teve esse contato com pets. Então, na verdade, uma mulher que ficar grávida tem que chegar para o marido e falar assim, bem, vamos comprar um gato, vamos comprar um cachorro, vamos comprar um pet, já que o seu filho vai ter muito mais resistência. Né? E agora o fato das pessoas, será que pode dormir com o cachorrinho, essas coisas? Se você tiver o que a gente chama de guarda consciente, o que é guarda consciente? Visita ao veterinário, vermifugação, vacinação, em dia, tudo bonitinho. Para você não tem problema. O problema é que nós perdemos cerca de 1,5 gramas de pele por dia. 1,5 gramas. É aquele quando você faz assim com a mão no fundo escuro, parece que aquelas partículazinhas que saem e ficam boiando, né? Esse resto de pele que fica, né, eles vão dar rinite para o cachorro. Então nós é que fazemos mal para ele, não ele que faz mal para a gente. Né? Então, se você dorme com o seu cachorro, é só você ver de manhã, se por acaso ele acorda assim, te espirrando, você já sabe que é rinite ocasionado pelo resto de sua pele. Tá vendo? Não sabia. Só concluindo, então, não pode comer se cair no chão, né?
Está contaminado. Não pode, não. Está contaminado da mesma forma. E olha, muito menos se tiver uma formiga, que formiga não faz bem para a vista. Olha, doutor, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, a gente, quando fala em bactéria, nós ficamos já apreensivos, nós entendemos que é algo negativo, mas eu queria saber se as bactérias podem ser utilizadas também para o bem, como, por exemplo, desenvolvendo tratamentos como terapia bacteriana, que é algo que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, as pessoas falando, mas isso é real? Dá para usar bactéria para o bem também? Olha, por exemplo, você tem uma síndrome do intestino irritado, que é ocasionado por uma bactéria chamada Clostridium difficile. É de alto grau de superbactéria, né? Resiste a quase todos os antibióticos. Então, um dos tratamentos que é feito é justamente o transplante de fezes, né? Você tem banco de sangue, banco de esperma, banco de dinheiro, né? Existem banco de fezes. Aí a pessoa pega essas fezes, injeta retalmente nas pessoas. É como se você tivesse um ônibus cheio de bandido. Você entra lá com um caminhão cheio de policiais, eles expulsam aquele bandido. Então, é um possível tratamento. Mas sem falar que os germes também, eles são responsáveis por muitos alimentos. O pão é um germe que fermenta, bebidas, vinho, a cerveja, a cachaça, tudo isso aqui é uma bactéria, né? Vários alimentos fermentados também são responsáveis, iogurte, os próprios salame, então muitos micro-organismos que produzem. Então a maioria, gente, são melhores para a gente, faz mais bem do que mal. Doutor Bactéria, eu quero que você venha sempre aqui no nosso programa, é sempre um prazer lhe receber, tá bom? Beijo grande. Obrigada. Um beijo também, um beijo cheio de bactérias do bem. Um beijo maravilhoso, gente, é fã. Maravilhoso, minha gente. Ele arrasa demais. Sou super fã, aliás, todos nós, né? Sim. Aproveita para seguir lá